Aqui ele vai falar das roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu associo muito ao pecado, essa relação aqui da nudez, quando ele fala. Vestiduras brancas, vergonha da tua nudez. Lembrem que aquela cidade era uma cidade da moda daquela época, né, no primeiro século lá. Então eles vendiam esse tipo de roupa, aquela lã preta ali, brilhante, luxuosa. Jeremias 13, 25 e 27. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Idolatria também. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Apocalipse 3, versículos 4 e 5, aqui a igreja de Sardes. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. Esse conselho ele faz para essa igreja também de Sardes. Mais um spoiler, Apocalipse 7, 13 e 14, aqui avisando os glorificados. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lá em Apocalipse 16, 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E 2 Coríntios 5, e por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E fechando, versículo 18, unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. João 9, 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A gente vê isso lá em Deuteronômio 8, 5 e 6. Portanto, saibam, povo de Israel, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Jó 5, 17 e 18. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Provérbios 15, 31 e 32. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva ou salutar, terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão, adquire entendimento. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. E Provérbios 22, 15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Jeremias 7, 23, 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo:
Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. 1 Coríntios 11, 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. Então ele repreende e castiga a todos quantos ama, e ele dá um outro conselho: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essas palavrinhas aqui são bem interessantes a respeito do zelo. O que é zeloso? Peguei no dicionário aqui, que demonstra cuidado, esmero, atenção e aplicação no que faz, cuidadoso, diligente. A gente vê isso lá com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Ele era sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Quem quer ler o contexto completo depois, Números capítulo 25. Aqui sobre o lamento do Messias, Salmo de Davi 69, 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Essa passagem do Salmo aqui 69, ela vai se cumprir lá quando Jesus vem pela primeira vez, João capítulo 2, versículo 17, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Esse episódio aqui é quando Jesus purifica o templo. Ele derruba a mesa dos cambistas, dispersa os animais ali que estavam sendo vendidos. Tito capítulo 2, versículo 14. Ele, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática ou zeloso de boas obras. E sobre o arrependimento, eu trago essas duas passagens aqui. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E Apocalipse 2, 21 e 22, a igreja em Tiatira, ele diz que deu tempo para Jezabel se arrepender da sua fornicação, e não se arrependeu. E aí ele diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E o que eu trago aqui de referências? Apenas essas três aqui. Lucas 12, 35 a 37. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós, semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe a Judas, não aos Iscariotes: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E lá o spoiler de Apocalipse 19, 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É o que vamos estudar mais para frente também.
E Apocalipse 3, 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então Jesus, ele já reinará 1000 anos e reinará eternamente, e os vencedores se sentarão com Jesus em seu trono. Mateus 19, 28, e Jesus disse-lhes aos discípulos: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E nesse mesmo contexto aqui, Lucas 22, 29 e 30, a respeito desses discípulos que ali estavam. Apocalipse 12, 11, eles, os irmãos que estavam sendo acusados pelo diabo, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então esses venceram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E no finalzinho aqui desse versículo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. O Senhor venceu, Jesus venceu. E João 16, 33 traz que falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, 4 e 5. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13, fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então ele diz: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Efésios 1, 20 e 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro.